Bem-vindos ao episódio de hoje do Inteligência Intuitiva. O tema é: o TikTok diagnosticou-te a romantização da perturbação mental. Olá! E que tema denso temos nós hoje para explorar? Mesmo. Eu queria começar por pedir a quem nos ouve para imaginar o seguinte cenário. Pensem nisto. Chegam ao final do dia, atiram-se para o sofá e passam uns 5 minutos a fazer scroll no telemóvel. Aqueles 5 minutos que viram facilmente 50, não é? Exatamente. Mas o pior não é o tempo. O pior é quando, de repente, desligamos o ecrã com a convicção absoluta de que temos uma perturbação severa. Pois é, e repara, isto não é um exagero isolado. É exatamente isto que está a acontecer a milhões de pessoas neste preciso momento. Sem dúvida. Parece que o consultório do terapeuta saltou diretamente para dentro do nosso bolso. E a psicologia tornou-se, assim de repente, o conteúdo mais consumido das redes sociais. É um fenómeno que cresceu de forma silenciosa e, do nada, explodiu por todo o lado. Palavras que antes viviam, sei lá, fechadas a 7 chaves naqueles manuais de psiquiatria pesadíssimos. Ou que estavam restritas à privacidade de um consultório clínico, claro. Exato. Conceitos como trauma, TDAH, que é a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou vínculos inseguros. De repente, isto invadiu o vocabulário das conversas de café. E dos vídeos virais. Mais do que jargão médico, tornaram-se uma verdadeira estética, uma forma de entretenimento que é cuidadosamente comandada por algoritmos. Mas espera aí. Antes de começarmos a analisar as falhas e os perigos desta moda toda, não será melhor ter este excesso de informação nas redes do que voltar à idade das trevas da saúde mental? Como assim? Quer dizer, durante décadas, o sofrimento psicológico era um tabu gigantesco. As pessoas pura e simplesmente sofriam em silêncio. As famílias escondiam os problemas, não se falava do assunto. Claro, percebo onde quer chegar. Não será natural e até benéfico que as pessoas procurem respostas onde passam mais tempo. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que esta democratização, esta literacia psicológica, teve um impacto real. E extremamente positivo. Positivo no sentido de dar nome às coisas, certo? Sim, historicamente, basta pensarmos nas mulheres. Iam aos médicos com queixas de exaustão ou dores crónicas e viam os seus sintomas rotulados como histeria ou nervosismo. Pois, a clássica desvalorização médica. Exatamente. Ou, por exemplo, as pessoas neurodivergentes, ou seja, pessoas cujo cérebro processa a informação e os estímulos de forma diferente do padrão habitual. Passaram 40 anos a achar que eram apenas preguiçosas ou problemáticas. Imagino o alívio profundo de finalmente conseguir pôr um nome em algo que condicionou a vida inteira. Deve ser libertador. Precisamente, essa acessibilidade à informação tirou finalmente o sofrimento do domínio da falha moral. O problema é que essa libertação inicial deu origem a uma mutação cultural muito problemática. Qual é a fronteira crítica, então? A fronteira crítica começa a ultrapassar-se quando a saúde mental deixa de ser tratada como um processo clínico, um processo que devia ser focado em compreender a dor para a curar ou mitigar. E passa a ser o quê? Passa a ser uma moeda de troca, uma ferramenta para obter capital social e uma identidade no mundo digital. Pois, e é aí que entra a máquina gigantesca dos algoritmos. Porque as pessoas que nos ouvem sabem perfeitamente que já ninguém entra no Instagram ou no TikTok apenas para se rir com vídeos de cães ou ver receitas de culinária. Hoje em dia, as pessoas vão lá para descobrir quem são. Exatamente. Vão procurar peças para um puzzle existencial e acabam por encontrar criadores de conteúdo que oferecem respostas em 30 segundos. Títulos como 5 sinais subtis de que tens a síndrome do impostor. Ou aqueles do género traços invisíveis de uma infância com vínculos inseguros. E já agora, para quem não tem presente o termo vínculos inseguros, são dinâmicas na infância que dificultam a forma como confiamos nos outros na vida adulta. Pois, e basta um vídeo destes aparecer no feed, bater certo com um ou outro pormenor do nosso dia-a-dia e a máquina arranca. Arranca a toda a velocidade. A mecânica algorítmica por trás disto é fascinante, mas assustadora. Porque, repara, o algoritmo não tem um filtro de precisão científica. Claro que não. Ele não se preocupa em curar ninguém. A única métrica que importa ali é a retenção de atenção. O sistema utiliza a neurobiologia básica contra o próprio utilizador. Ou seja, se alguém teve um dia mau e reage a um vídeo sobre, sei lá, paralisia por análise e TDAH, Exato. O sistema registra esse microcomportamento e não pensa, vamos ajudar esta pessoa. Pensa antes,
Vamos enviar mais 50 vídeos sobre isto, porque valida o que a pessoa está a sentir e mantém-a presa ao ecrã. E em poucos dias, o feed transforma-se numa autêntica câmara de eco, uma bolha que valida e amplia inseguranças perfeitamente normais. Mas sempre embaladas com rótulo de doença crónica ou de perturbação profunda. Isso cria um ciclo de autoconvencimento estranhíssimo, porque atinge a normalidade do dia a dia. Pá, dou-te um exemplo caricato que me aconteceu. Força. Há umas semanas, estava a tentar preencher uma folha de cálculo aborrecidíssima na sexta-feira à tarde. Como é óbvio, não me conseguia concentrar de forma nenhuma, o meu cérebro estava a derreter. Uma sexta-feira clássica, portanto. Sim. Então, peguei no telemóvel e apareceu-me um vídeo que dizia: a incapacidade de focar numa tarefa rotineira é o sinal número 1 de TDAH no adulto. Uau! Isso é o exemplo perfeito da patologização da experiência humana e expõe bem o absurdo para onde caminhamos. Ser um adulto funcional é, muitas vezes, desconfortável. É chato, sim. Implica ter dias de apatia, implica não querer fazer tarefas tediosas, sentir tristeza profunda perante uma frustração amorosa ou ansiedade perante uma decisão difícil. Mas parece que a hiperexposição a estas categorias clínicas nos está a roubar isso. É como se de repente não fôssemos autorizados a ter complexidade humana. Exatamente. A tolerância ao desconforto está a desaparecer. Ser humano implica sentir vazio, evitar coisas, ter conflitos internos. Será que a nossa cultura perdeu a capacidade de tolerar um dia mau sem o transformar num diagnóstico clínico? Perdeu! Porque de repente a tristeza de uma desilusão é diagnosticada como depressão reativa logo ali na caixa de comentários de um vídeo. A ansiedade perante o desconhecido vira um ataque de pânico estrutural. E tudo isto leva-nos a uma mudança de vocabulário que eu acho fundamental desmontarmos aqui. A gigantesca diferença linguística entre os verbos ter e ser. Sem dúvida. Essa é talvez a grande viragem conceptual desta era. O verbo ter contra o verbo ser. Quando alguém descreve a sua experiência dizendo eu tenho momentos de muita ansiedade, está a relatar um estado. Uma condição temporária. Sim, é uma bagagem emocional que a pessoa carrega. Pode ser pesadíssima, claro. Mas não a define na sua essência. Há uma certa distância clínica. O problema é quando a narrativa muda. E a pessoa passa a dizer eu sou ansiosa. Ou sou um cérebro neurodivergente. Exato. Ou a minha depressão não me deixa fazer isto. Aí, o diagnóstico fundiu-se com o eu. O rótulo engoliu por completo a identidade da pessoa. Mas ao mesmo tempo que critico isso, eu consigo perceber perfeitamente a sedução psicológica desse rótulo. Imagina alguém que passou a vida inteira a sentir-se perdido, como se estivesse numa floresta densa e escura, cheia de barulhos aterrorizantes. Um caos completo de inseguranças e de sentir que não se encaixa em lado nenhum. E de repente alguém estende a mão e entrega-lhe um mapa emocional. E o mapa tem um nome clínico, claro. Precisamente. Mesmo que o mapa diga estás no pântano da disfunção executiva, o simples facto das coisas terem um nome reduz o nível de terror imediato. A pessoa sabe onde está. O rótulo traz ordem ao caos. A tua analogia do mapa é muito boa, porque captura exatamente um momento de alívio. Esse mapa liberta. É inegável. O problema é quando a pessoa, em vez de usar esse mapa recém-descoberto para procurar a saída do pântano e recuperar a sua qualidade de vida, decide montar lá uma tenda. E diz, eu agora moro no pântano. Esta é a minha personalidade para sempre. E o mais perverso é que, na internet de hoje, montar uma tenda no pântano do diagnóstico é algo amplamente recompensado. A vulnerabilidade e a linguagem clínica geram interação, geram likes e, mais importante do que tudo, geram pertença. Porque numa sociedade cada vez mais solitária, o sofrimento passou a ser o clube VIP, onde é mais fácil entrar. É exatamente isso. Pessoas despojadas de comunidades tradicionais encontram o seu grupo de afinidade numa simples hashtag de saúde mental. Epá, e é incrivelmente sedutor ver milhares de pessoas a dizer uau, pensei que o meu cérebro era o único a funcionar assim. O cérebro social humano recompensa essa integração incondicional e, assim, o diagnóstico deixa de ser uma ferramenta terapêutica para passar a ser uma espécie de estatuto de cidadania digital. Pois, a quantidade de pessoas a interagir, a partilhar vídeos e a rever-se nestes diagnósticos online é avassaladora. Estamos a falar de milhões. Sim, milhões de pessoas todos os dias. Nós não podemos simplesmente dizer que é tudo uma encenação ou uma moda frívola. Não parece minimamente plausível que estejam todos a inventar sintomas só para ter visualizações. Alguma coisa estruturalmente errada tem de estar a acontecer para tanta gente sentir que o próprio cérebro está avariado. Claro,
Seria um erro intelectual grave e até uma crueldade enorme invalidar os sintomas que as pessoas reportam. A exaustão mental é muito real. Ninguém está a dizer que as pessoas estão a fingir o cansaço. Exato. A desregulação do sistema nervoso é clinicamente mensurável hoje em dia. As pessoas estão genuinamente paralisadas. Vemos níveis de ansiedade e de fadiga mental sem precedentes. O grande truque de ilusão não é a falsidade dos sintomas, É a origem deles. nem mais. É a origem distorcida que lhes estamos a atribuir. Certo. Detalha lá essa mecânica. Como é que o ambiente que nos rodeia se mascara de defeito individual? Se ligarmos isto ao panorama geral, vamos olhar para a vida contemporânea com algum distanciamento. Biologicamente, a nossa estrutura cerebral não sofreu alterações significativas nos últimos milhares de anos. O hardware é o mesmo. O hardware é rigorosamente o mesmo. No entanto, a exigência do meio em que esse cérebro opera mudou de forma violenta na última década e meia. Hoje, o adulto médio sofre de privação de sono crónica. O ritmo circadiano está estilhaçado pela exposição à luz dos ecrãs até à meia-noite. E vivemos enfiados na economia da atenção. Pois, o cérebro é interrompido por notificações, e-mails, notícias e microtarefas a cada 10 minutos. Se cruzarmos isto com a instabilidade financeira de uma geração inteira e a cultura empresarial de otimização constante, É a receita para o desastre. o que temos é um sistema nervoso central que nunca chega a desligar. Está num estado de sobressalto perene. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Que culpar o cérebro do indivíduo é a desculpa perfeita para o sistema? Se o problema é o meu trauma ou a minha química cerebral, ninguém tem de questionar o capitalismo da atenção. Exato, é brilhante, desse ponto de vista perverso. Ninguém tem de questionar a falta de comunidade ou os modelos de trabalho exaustivos. Basta medicar e continuar a produzir. É ou não é? É a hiperindividualização do mal-estar. Quando patologizamos as reações naturais ao stress ambiental, criamos um biombo que esconde o contexto todo. Retira-se a dimensão coletiva do problema. Totalmente. A tristeza e a exaustão tornam-se apenas uma questão de gerir a própria serotonina e a dopamina. Isso esvazia qualquer movimento de resistência e de exigência por condições de vida mais humanas. E a solução oferecida pelo mercado é qual? Medicação e resiliência individualizada. Toma lá um comprimido para te conseguires concentrar, faz uns exercícios de mindfulness respiratório numa aplicação qualquer de 5 € por mês Ali na pausa de 5 minutos para o café. e volta rapidamente à secretária para continuares a produzir sem causar atrito na engrenagem. O sistema sai completamente impune deste adoecimento em massa. A tua leitura toca precisamente no nervo central da questão, porque junta-se a culpabilização silenciosa do indivíduo com o orgulho na identidade ferida. E é aí que desembocamos na romantização aguda e na estética visual do sofrimento. A tal estética de ser disfuncional que inunda as redes sociais com uma espécie de glamour estranhíssimo. Isto levanta uma questão importante, que é o clímax desta crise de identidade da modernidade. Quando a patologia é o teu cartão de visita virtual, ela tem de parecer apelativa num ecrã vertical iluminado. Claro, tem de ficar bem na câmara. O caos criativo passa a justificar qualquer falta de responsabilidade. A depressão é retratada através de filtros melancólicos e poéticos, e o esgotamento é empacotado como um sinal de que a pessoa se importa demasiado. Tudo é suavizado para caber no molde cool. Mas e quem é que paga o preço mais alto desta estetização toda? Os doentes reais. Aqueles que realmente lutam contra estas perturbações no nível mais escuro e severo, porque a verdadeira doença mental incapacitante não tem nada de poético ou partilhável, pá. Não é de todo fotogénico. Não é estar na cama a ouvir música triste com uma luz acolhedora. É não ter energia física para ir ao banho durante uma semana. É afastar de forma agressiva as pessoas que se amam, falhar obrigações básicas e perder o controle sobre a própria vida. E quando a cultura digital dilui conceitos gravíssimos como a depressão clínica ou as perturbações de personalidade em meros traços peculiares. A verdadeira dor acaba silenciada. Deixa de ter palco porque é desconfortável demais para dar likes. E sabes o que me impressionou muito? A raiz psicológica disto tudo. O ser humano moderno observa-se continuamente a sentir. A tal hiperconsciência perpétua. Isso. Nós já não fluímos com os dias. Se eu sinto o formigueiro nas mãos, ou nervosismo antes de conhecer pessoas novas, já não penso, estou só envergonhado.
O cérebro começa logo a trabalhar. Será que isto é ansiedade social estrutural? Será que o meu sistema nervoso ativou a resposta de luta ou fuga por causa de um trauma reprimido na infância? Exatamente. Nós estamos a escrutinar as nossas microemoções como se fôssemos o nosso próprio projeto de laboratório psiquiátrico. E a dúvida que emerge disto tudo é muito dolorosa. Por que é que não largamos o rótulo? Se pudermos escolher melhorar, por que é que há tanta resistência? Porque para muitas pessoas, largar o diagnóstico significa mergulhar no vazio existencial mais absoluto. Historicamente, a nossa identidade era construída em espelho com a comunidade. Com os vizinhos, as associações. Pelas dinâmicas familiares, profissões duradouras, tradições, muitas dessas estruturas foram varridas. De repente, as pessoas dão por si numa planície isolada e perguntam afinal quem sou eu. O diagnóstico clínico oferece uma resposta rápida. Traz um manual de instruções para a vida. Sim, e justifica o porquê de o mundo ser tão cansativo. Se retirarmos o escudo do TDAH autodiagnosticado, o que sobra? É preciso reconstruir a personalidade a partir do zero, suportar o falhanço e arriscar, sem desculpas terapêuticas. Isso é aterrador. É a diferença entre compreender a dor para encontrar a saída ou usar a dor para decorar as paredes da prisão. A literacia mental deveria dar-nos estrutura para gerirmos as nossas falhas com compaixão e não convencer uma geração inteira de que a fragilidade precisa sempre de uma patologia para ser legítima. Sem tirar nem pôr. A vida humana carrega um peso intrínseco. Há episódios que doem sem que exista qualquer fratura no nosso cérebro. E deixo aqui uma reflexão final. Um rótulo pode trazer luz a padrões e devolver dignidade, mas não abrange a dimensão total de uma vida. Sem dúvida. Perante alguém em sofrimento, a questão nunca deve ser apenas o que é que está errado. A exploração mais importante é quem é a pessoa para além do diagnóstico. Reduzir a pessoa àquilo que a magoa é trancá-la na sua própria ferida para sempre. Que forma perfeita de ancorar toda esta conversa. A nossa bagagem não pode ser a nossa morada final. Espero que esta reflexão também vos tenha deixado com o cérebro a fervilhar de questões. Bem, espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.